Para Fabiana, porque quando nós temos aqui duas pessoas imponentes no meio jurídico, dois lindos, e né? é claro que eu não posso deixar de pedir essa análise de Sérgio Fernando Moro. Como é que você analisa a trajetória? sim, Como é que você analisa a trajetória dele desde a época que você conheceu? E se também você acha que esse é um ponto até que o Emílio cita bastante no Pânico, eu acho interessantíssimo, que o fato da popularidade de um juiz foi crescendo, a Lava Jato, de certa forma, acabou tornando os juízes ainda mais poderosos. Então, o processo da Lava Jato, eu não vou negar, eu vi o Moro como um herói. Pronto, não gosto dessas coisas. Eu era muito inteligente e olhava lá e via o Moro, não. Achava o Moro, assim, quando ele colocou que deu certo de o Lula ser preso, eu vibrei e ótimo. Mas eu sempre tinha algumas decisões que realmente eu olhava e falava, isso aqui tá meio esquisito. E tinha o probleminha lá com o PSDB. Eu falava, mas cadê os políticos do PSDB na Lava Jato? Então tinha, isso eu olhava, mas não era abertamente. Só que a gente vai vendo agora, né, quando passar, agora fica fácil você olhar e falar, o Moro é isso, o Moro é aquilo, mas é importante. Porque é importante fazer uma revisão do que foi a Operação Lava Jato para esses erros não acontecerem mais. Então, o Lula, ele não foi inocentado, mas ele teve o processo dele processualmente remetido a Brasília, por um erro processual que, ao meu ver, esse erro nem existiu, mas seria importante se blindar disso, porque o problema do Brasil, na parte jurídica, é que você tem a burocracia processual. Então, quem faz processo penal, processo trabalhista, processo tributário, você não discute nem o mérito. Então, um bom processualista, ele vai ganhar o processo no tapetão. Você deixou de cumprir um formalismo processual, mas você não está discutindo o mérito. Se você for ver, isso é um absurdo. E acontece em países como o Brasil, que está acostumado com excesso de burocracia. Está uma coisa ligada com a outra. Fala assim, você não preencheu essa fichinha direito, então eu não vou julgar teu caso. E o que importa mesmo não é julgado. Por exemplo, o Lula é basicamente isso que aconteceu. Mas talvez precisasse expor um juiz, o ego de um juiz, porque isso é comum, né? Isso é comum. Juízes têm esse tipo de ego. Não precisa ser uma super celebridade. Eles já tratam advogados dessa forma. Isso é real. O advogado aí sabe o que eu estou falando. E não existe hierarquia entre advogado e juiz. Mas eles tratam... Porque assim, não existe, mas existe. Porque você está com a vida ali do seu cliente na mão daquela pessoa. Tem o mesmo problema também com o promotor. E o que eu acho interessante é que, por exemplo... Acontece um problema com o juiz. Todo mundo, inclusive os advogados, saem em defesa dos juízes. Mas quando acontece um problema com o advogado, você não vê. Aí o juiz fala, não, mas eu não posso falar porque eu tenho o CNJ. Mas a gente também tem a OAB no nosso cangote. A gente também corre o risco. E aí, exemplo disso, aí a gente liga ao que está acontecendo agora, que é esse inquérito, que a minha visão é ilegal e inconstitucional, que os advogados, ninguém fala isso, pouco se fala isso, mas os advogados estão sem acesso aos autos, isso é um absurdo. A gente não está entrando no mérito do que está certo e está errado, mas o advogado não ter acesso integral aos autos faz 2 anos. Então, eu tenho um amigo advogado, que é um dos advogados que está envolvido nesse inquérito da Fake News, que ele fala, eu não tenho acesso aos autos amplamente, só tem de um apêndice ali, só do apêndice 70. Como é que ele vai defender o cliente dele? Como é que você vem falar em democracia? Não existe democracia sem o livre exercício do advogado. O advogado precisa saber qual é o que está lá no processo. Como ele vai fazer? Porque já deve estar, a intenção já está clara, já, né? Então... Aí você vê uma série de Você vai se defender do quê? Que já está escrito. Mas cadê já a sociedade ajudando esses advogados a pleitear isso todo dia? Porque isso não é uma pauta da esquerda ou da direita. É uma pauta de cidadania. Você não consegue, pouco importa, se for um advogado da esquerda que não tiver acesso aos autos, eu vou brigar igual. Eu acho isso um absurdo. Não existe isso, gente.